Shalom, shalom, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada, seja bem-vinda, vamos que vamos para mais um dia, vamos para mais uma live. O Senhor tem coisas poderosas para ministrar no meu e no seu coração nesse dia. Vamos começar já agradecendo ao Senhor, orando com esta canção. Senhor, nos dá disposição para entender, aleluia, nos dá disposição para mergulhar no mar da oração, mais uma vez, Senhor, aleluia, louvado, exaltado seja para todos sempre o nome desse Deus, o grande eu sou, o Rei dos Reis. Senhor, estamos aqui para mais um dia, Senhor, nós queremos ser levadas, meu Pai, pela Tua direção, queremos sim ouvir a Tua voz, ter sensibilidade, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, o que o Senhor quer de nós, Senhor. Pai, nós não estamos aqui, Pai, por mais um milagre. Não, Senhor, nós não estamos aqui de brincadeira. Não estamos aqui, Pai, para fazer uma passagem. Não, nós estamos aqui porque nós queremos te sentir. Nós queremos te servir. Queremos a intimidade profunda contigo, Senhor. Queremos viver o sobrenatural em ti, Senhor. Queremos o mais, e o mais, e o mais de ti, Deus. Queremos, Senhor, ser pessoas melhores. Pelo caminho da cura, da libertação, nós queremos hoje receber uma renovação, Pai. E aqui estamos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu já consagro esta live ao Senhor. E eu declaro agora que os ares são tomados por anjos, em nome do Senhor Jesus. Anjos que descem agora dentro desse templo, dentro desse portal, em nome do Senhor Jesus. Esses anjos vão descendo agora com taças nas mãos, em nome de Jesus Cristo. E anjos são liberados em cada casa. Em cada casa agora, aonde tem uma mulher que está assistindo essa live, aonde tem uma mulher que está vendo a gravação, recebe agora aí em nome de Jesus a visitação desse anjo com essa taça na mão. Nessa taça está escrito renovo. Dentro dessa taça tem água. Dentro dessa taça tem algo sobrenatural que vai alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, e você sairá renovado hoje, em nome de Jesus. Deus, eu já apresento essas mulheres diante da tua presença. Eu peço agora uma cobertura espiritual, uma renovação na armadura, em nome do Senhor Jesus. Vai renovando esta mulher, Senhor, que está se sentindo enfraquecida. Quantas mulheres têm me procurado, Deus, e têm dito: estou com dificuldade de orar, o céu parece que está de bronze, mas nós estamos aqui para resistir a todo tipo de confronto e de ataque do maligno, Senhor, buscando em ti o renovo. Libera os teus anjos para guerrear por nós neste momento, Pai, em nome de Jesus. Nos reveste, cobre toda a nossa família com teu sangue, guarda debaixo do teu sangue tudo que é nosso, tudo que leva o nosso nome. Começa agora a tocar, Senhor, nos toca, Senhor. Nós não queremos dar um passo sequer, Pai, se não for, Pai, na tua direção. Nós não queremos andar, Pai amado, à deriva, como nós dávamos, meu Pai, no tempo passado, em que nós tomávamos das nossas decisões de acordo com a nossa própria ótica, dentro do nosso achismo. Não, Senhor, nós desligamos o nosso achômetro, Pai, saímos da cadeira da axiologia para estar diante da tua presença, num posicionamento, ouvindo a tua sabedoria e a tua direção para diversas áreas, Pai, da nossa vida. Vai tocando agora essa mulher, toca agora, em nome do Senhor Jesus. Eu peço agora que o anjo do Senhor, debaixo da autoridade do governo e da ordem do nome de Jesus, comece agora a entregar essas taças nas mãos dessas mulheres, e essas mulheres serão renovadas, beberão da água da vida, sairão daqui com um novo ânimo, com
um novo fôlego de vida, para que possam caminhar mais uma milha na presença do Eterno, nessa trajetória, nessa jornada de cura e de libertação. Tem renovo hoje aqui para você, tem renovo do Eterno, em nome de Jesus. Renova essa mulher, Senhor, renova as línguas desta mulher, Senhor, essa mulher que já há tanto tempo não sente a tua presença, Espírito Santo. Traga esse renovo hoje pela tua palavra, Pai. É esse renovo que eu busco, que eu quero todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero te sentir mais uma vez, Senhor, porque tudo que temos de ti, Pai amado, ainda é pouco. Nós queremos mais, porque nós desejamos mais da tua presença. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio, Pai. Eu consagro esta live a Ti, eu consagro esse tempo a Ti, declarando um novo tempo, um novo renovo, o novo de Deus, aleluia, que se renova mais um dia as misericórdias do Senhor, inclusive elas já se renovaram esta manhã, em nome de Jesus, glória a Deus. Mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada, seja muito bem-vinda, minha amada, Deus te abençoe poderosamente. Vamos que vamos para mais uma live poderosa. Shalom, shalom, todas vocês que estão entrando, você que está vendo a gravação também, sinta-se amada, em nome do Senhor Jesus. Você é amada, você é a queridinha do papai, aleluia. Vamos que vamos, porque hoje nós vamos falar sobre consagração na alimentação. Existe um poder em santificar aquilo que eu e você comemos, glória a Deus. E vocês já foram desafiadas nesse dia para vocês santificarem os seus alimentos, para vocês pedirem ao Senhor discernimento para as suas escolhas. Gente, tem algo aqui muito poderoso. A oração, a consagração, a intercessão é de graça, é de graça. Você não precisa pagar nada, não precisa mexer no seu bolso, você não precisa pagar nada material, apenas você precisa pagar um preço. De quê? De chegar diante do Senhor e fazer igual esse louvor. Senhor, o que eu quero é renovo, é tudo que eu preciso é te sentir de novo. Nós estamos vivendo em uma época que estamos debaixo de um ataque espiritual em que o céu parece de bronze. Ei, mas preste atenção que o Senhor, Ele está ouvindo a sua oração, e Ele inclusive já liberou os anjos com taças na mão, com resposta, com renovo, e o inimigo ele fica ali trazendo aquele bloqueio, é para você desistir. Mas olha, é a sua ótica sobre isso que vai fazer a diferença. Quando você está diante de algo que você sabe que é o certo a fazer, e você sente uma resistência, a estratégia do inimigo é para você desistir. Mas o projeto e a palavra de Deus é persevere. Enquanto Deus ele dá a direção, persevere, você quer desistir, a que voz você vai ouvir? É por isso que você precisa estar conectada com Deus, independentemente, conectar-se em oração, falando, mesmo sem você achar que, mesmo você achando que não está sendo ouvida, porque você sabe que no mundo espiritual é assim que acontece. Você está aqui recebendo a instrução, a orientação, tu não vai perecer mais por causa disso, né? Olha, mulher, vamos lá, porque hoje nós estamos aqui para falar sobre alimentação, estamos no detox espiritual. Esse mês o Senhor nos chamou para fazer uma limpeza profunda na cozinha, então não é apenas aqui no cômodo físico. O cômodo físico é o de menos. Opa, vamos falar nisso. Cadê? Já começaram as faxinas na cozinha? Eu já comecei lá pelos armários, já comecei tirando panela, já comecei limpando tudo e profetizando provisão de Deus, profetizando novas panelas, novo alimento renovado. Eita glória! Então faça isso, hein? Esse é o tempo, vamos que vamos. Então tem aqui um simbolismo muito profundo nesse detox. Cada cômodo da nossa casa representa uma área da nossa vida. Então veja bem, a cozinha fala de nutrição. A cozinha fala de nutrição em vários contextos. A gente às vezes não dá atenção devida para a nutrição. A família precisa ser bem nutrida. Então, é uma nutrição física, é uma nutrição emocional, é uma nutrição espiritual e também financeira. Porque a cozinha não é apenas um lugar de preparar alimento, é um altar. Você já viu sua cozinha como um altar?
Então, olha só, em um altar, tem o que nesse altar? Adoração, não é? Agora a pergunta é, a adoração para quem? Quem é que está sendo adorado na sua cozinha? Eita. Ó, você consegue identificar a quem é que uma pessoa está adorando? Pelos resultados, pelos frutos, pelas escolhas. Então, olhe para você, que às vezes você fica querendo tirar lá o problemão dos olhos do irmão, mas tem um cisquinho no seu olho que você fica assim, ó, mexe e tal, aí, tipo, deu uma aliviada, mas não procura tirar esse cisco que está incomodando. E o Senhor está trazendo uns ciscos aqui, hein? Que você pensava que era um cisco, mas tem sido paralelepípedo. Eita Jesus! Dentro do seu olho, para que você não veja. Mas preste atenção, um altar adora a um Deus. A forma como você come, você está adorando a um Deus. A quem é que você está adorando? A sua alimentação está adorando a Deus? Eita, já chegou, pastora. Já chegou com esse negócio desses apertos. Tem gente que não gosta de mim não, sabia? Tem gente que não gosta das minhas lives, tem gente que não gosta das minhas palavras, das minhas ministrações, porque diz que eu só falo dureza. Quer entrar no céu assim, né? Escorregando igual a quiabo. Vai não. Tem que ser pela porta estreita. Largue é o caminho que conduz à perdição, é a palavra que diz. Então, olha só, aquilo que entra pela sua boca impacta o seu corpo, impacta a sua mente, impacta o seu espírito. Você já está aqui, graduada nesse assunto aqui, né? Porque esses últimos dias, Deus ele tem nos trazido ministrações específicas diretas aqui para essas áreas. Então, não tem mais ninguém enganado aqui. Glória a Deus. Rosângela, paz do Senhor, seja bem-vinda, irmã Jussara. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a vida de cada um de vocês. Paula, Gi, Andresa, Joseni, seja bem-vinda. Érica, Deus abençoe. Aleluia, Jaciara. Deus abençoe, Branca, Deus é fiel. Abençoa, Senhor, essas mulheres. Amém? Vamos lá. Então é por isso que hoje o Senhor está nos convocando mais um dia para reflexão. E a reflexão de hoje é sobre consagração dos alimentos. Vamos lá, é algo tão simples, mas que muitos ignoram, muitos não fazem e acontece tragédias por algo simples que é ignorado. Às vezes a gente fica vendo as coisas como difícil, como complexo, como muito complicado. Eu não posso, não consigo, isso. Então me dá desculpa. Ei, orar é simples, é decisão. Você não precisa esperar sentimento para você orar. Você não deve esperar vontade para orar, porque você não vai ter. Você não vai ter vontade, você só vai ter vontade de orar quando você quiser barganhar alguma coisa com Deus. E oração não é barganha, jejum não é barganha, momento de intercessão não é barganha, leitura da palavra não tem que ser por barganha, tem que ser por intimidade, por desejo de intimidade. Orar antes de se alimentar cria uma barreira espiritual que impede Satanás de entrar e fazer o que ele bem quer. Agora, qual o altar que você está levantando na sua alimentação? Qual é o altar que eu estou levantando na minha alimentação? Essa palavra também é para mim. Essas porradas que às vezes vocês recebem, vocês estão pensando que é só para vocês? Não, é nada, é mais para mim do que vocês não têm noção. Olha só, Branca compartilhando, sou muito grata ao Senhor e a senhora, depois das lives, comecei a mudar a minha alimentação, eita glória, comecei um propósito, tirando o açúcar, comecei também a fazer academia, estou muito feliz, tu porém persevera e vai até o fim, glória. Olha só, o poder da oração na alimentação. O que acontece? Oração antes das refeições, por exemplo, não é religiosidade. É proteção. Oração em qualquer momento é proteção. Oração é teto. Oração é cobertura. Você não dá cobertura para aquilo que você coloca dentro de você, que vai suprir suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, que vão dar direção para o seu corpo. Você não faz essa cobertura. Ai. Talvez seja porque você não foi ensinada, ok? Mas quantos anos você tem? Não tem tempo específico para você aprender algo novo.
E você dizer, agora eu já tô velha, não aprendo. Opa, seu cérebro, ele é 100% aprendente. O tempo inteiro ele aprende. Olha só, a oração, ela pode evitar até mesmo a morte. Quantas vezes pessoas já foram envenenadas? Quantas pessoas, inclusive sem saber, já comeram comidas consagradas aos ídolos, às entidades, comidas enfeitiçadas, envenenadas, não de veneno físico, mas de veneno espiritual, para trazer morte, doença. E quantas pessoas que já morreram? Você já viu aquele ditado que peixe morre pela boca? É sobre isso. As pessoas vão na ânsia de comer e não refletem. Eu já passei por situações assim, de ataques ferrenhos, ataques espirituais. Eu já vi pessoas morrendo, eu já vi pessoas em leito de hospital porque comeram coisas consagradas. Ah, mas sobre mim não existe mais nenhuma maldição, nenhum encantamento. Sobre a minha vida não. Eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou obreiro da casa do Senhor, eu sou levita. Essa comida contaminada, enfeitiçada, feitiço, macumba, não pega em crente, não pega não. Tu esteja com tua vida desconcertada, sem cobertura de oração, sem cobertura de jejum, você está vivendo uma vida de santidade, para tu ver se não pega. A Bíblia por acaso está mentindo? A Bíblia diz que uma maldição sem causa, ela não se cumpre. É só uma maldição que vem e não encontra causa, ou seja, não encontra repouso. E se a maldição entra, ela chega e ela encontra brecha, ela encontra pecado, ela encontra descobertura. A maldição entra no crente, mata o crente não cumpre o propósito por completo do Senhor e aí perece por falta de conhecimento. Isso é muito forte. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás mal algum. Agora, mas por quê, né? Porque Deus, ele pode impedir que você coma algo contaminado e de fato não acontecer nada. Mas ó, se você estiver em uma busca de oração, em uma busca de intimidade, e principalmente quando é para revelar a glória do Senhor. Não adianta você dizer, ó, eu quero ver, eu sou crente, eu sou dirigente de círculo de oração, eu sou a irmã do coque, quando eu falo a igreja toda cai no poder, e eu tenho tantos e tantos anos de formatura, tenho teologia bem aguçada, eu fiz teologia em várias e várias escolas, eu sou formado, eu sou acadêmico, eu sou mestrando, eu sou doutorando, eu já sou doutor, não importa quantos títulos você tem. Se você for cair na besteira de querer se alimentar de algo aí para poder mostrar você, se revelar você, Jesus não é o centro, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, a soberba entrou, o orgulho entrou, vai dar ruim. Então, a palavra de Deus, ela tem promessas claras, específicas. Mas você tem que entender que Deus, ele não é irresponsável. Deus, o computador deu um chilique aqui, ficou estremecendo tudo. Veja bem, Deus, ele não é irresponsável. Ele fala com você perfeitamente. Ele fala com você direitinho. Agora, se você não entende, aí já não é coisa com Deus, né? Porque Deus, ele está dando instrução e muitas vezes você não quer ouvir. Agora, veja bem. Deus, ele pode impedir que você coma algo contaminado. Se beberem alguma coisa mortífera, mal nenhum lhe fará. Pode acontecer situações em que você coma literalmente, e aí, por causa da unção que está ali, por conta de quem será glorificado, então Deus, ele vai agir porque ele vai glorificar o próprio nome dele. Deus, ele pode até honrar você, mas ele não vai te dar a glória dele, a glória é dele, então o domínio é dele, então ele não vai te dar o domínio. Eita, nós muitas vezes não estamos dando conta de governar, piorou de dominar, hein? Então Deus jamais ele vai entregar a cadeira dele, porque ele mesmo cumpre os seus próprios princípios. Ele não senta na sua cadeira. Você já viu que tem um livre-arbítrio? Deus dizendo, olha, eu te digo para você governar, mas se você não quiser governar, problema seu, em outras palavras. Então, eu te chamo o tempo todo, filha, sua vida está assim porque você não está governando direito, você não está exercendo tudo isso aí com mordomia, você está fazendo as coisas, né, de forma errada.
Deus chama o tempo todo, mas Ele não vai sentar na sua cadeira, Ele não vai dizer, sai daí, vai, você não sabe dirigir nada, você não sabe fazer nada, agora eu vou fazer. Não, as consequências que vêm sobre nós é de acordo com as nossas escolhas. Agora, dentro desse contexto aqui, eu quero que você reflita. Quantas vezes você já perdeu a fome, entre aspas, do nada? Você já passou por situação assim? Quantas vezes até você já recusou um prato e depois descobriu que algo tinha errado ali naquele prato? Isso aqui se chama discernimento. Isso aqui é Deus dizendo, olha, se você comer, não vai te fazer mal algum, mas eu te darei o livramento antes. Porque tem situações que Deus, Ele vai dar o discernimento para você discernir que não é para você comer, que não é para você fazer. Então muitas vezes Deus, Ele nos dá esse discernimento. Deus, Ele nos dá um sentimento. Deus, Ele fala no espírito, no nosso espírito. Ele fala no nosso pensamento. Ele usa pessoas para nos dar sinais, para nos dar pista. E muitas vezes somos nós que queremos aí fazer as coisas do nosso jeito, dominados pelo estômago. Olha quanto isso é forte. E olha que isso aqui eu estou falando, eu estou trazendo em todos os contextos, porque se formos pensar aqui no contexto físico, a gente vai falar da alimentação física. Mas quantas vezes Deus, por exemplo, já te deu discernimento para você se afastar de pessoas? Quantas vezes você já sentiu um ranço de uma pessoa que você diz, não é possível, isso é coisa da minha cabeça? Gente, isso acontece muito comigo, muito mesmo. Quando eu vejo pessoas muito assim, sobressaídas, eu já fico, Jesus. Muitas vezes tem pregadores que sobem no altar que eu digo, Jesus, queima ele, tira ele de lá. Inclusive essa madrugada, eu sonhei com algo assim, com uma pastora que fazia parte da nossa vida, né, em um momento da nossa vida. E aí eu sonhei com essa pastora em cima do altar, de sainha curta, dançando, e eu digo, é pombagira. É pombagira. Então, sobe no altar, vai lá e diz, assim diz o Senhor, troque as suas vestes. Então, olha só que poderoso isso aí. Muitas vezes Deus, Ele nos dá discernimento. Aqui esse sonho que Deus está me dando é o quê? É um discernimento para alguma situação, para alguém, ou para a própria pessoa, ou porque estava no altar, era uma autoridade, para eu estar discernindo as autoridades que sobem no altar, e automaticamente eu vou estar vendo o exemplo e eu não vou ser igual. Deus, Ele está falando em todos os lados aqui. Aí às vezes você fica, meu Deus, o que será isso? Não sei o que, não sei o que. Não busca discernimento, acaba, né, se perdendo. Mas veja bem, Deus, Ele nos dá discernimento quando Ele diz assim, aquela pessoa ali, ela parece reluzir, mas ela não é ouro. Deus, Ele dá discernimento para livrar você de você se nutrir com amizades erradas. Deus, Ele te dá discernimento para, assim, você olha assim, tô vendo um conteúdo aqui, tô lendo um livro, me matriculei em um curso, quero me matricular nesse curso, mas lá no fundo tem alguma coisa errada aqui. Quantos cursos que eu disse aqui não desceu. Eu compro cursos, eu leio bastante livros, eu gosto muito de investir no meu conhecimento. Mas tem umas coisas que eu digo assim, eu até me inscrevo, mas depois digo, isso aqui não. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que não está batendo no espírito. Então eu saio, já peço perdão se algo o Senhor me revelar mais a fundo. Então isso se chama discernimento. Discernimento, amadas, ele vai sendo construído nas experiências, inclusive nos tapas na cara, nos erros, sabe? Você erra, a gente erra muito para ter a nossa visão e discernimento aguçado. É muito tapa na cara, é muita porrada, é muito prejuízo. Muito prejuízo. Quantas vezes eu já entrei em questões financeiras que eu sentia no meu íntimo, isso não tá certo. É algo assim, sabe, uma pessoa que chegava e dizia, puxa, a pessoa chegar a pedir dinheiro emprestado, tem alguma coisa aqui que tipo não tá batendo certo, mas assim, dominada pelo achismo, pelo eu, pela dificuldade de dizer não. Quantas vezes eu tomei na cara e eu acabei tendo que assumir dívidas altíssimas de pessoas que não cumpriram suas palavras. Quantas vezes eu apanhei muito, eu fui muito me enganada. E nesses últimos tempos, Deus está falando comigo sempre sobre espírito de engano. Então Deus está dando discernimento, e o Senhor está falando, espírito de engano está na redondeza, ele está rondando, querendo entrar, vigia, tem discernimento, acorda, desperta. Então vamos prestar atenção para o que o Senhor está falando. Às vezes Deus está falando no sonho. Você está vendo lives em que Deus está falando direto, até você vai ignorar o que Deus está falando? Aí é com você, né?
Mas vamos lá. Vou falar aqui um pouco de feitiçaria nos alimentos, que é, infelizmente, uma realidade, tá? Você sabe muito bem que alimentos, eles podem ser usados como portais para a feitiçaria, né? Para a maldição entrar pela sua boca, no seu corpo. Então veja bem, podem inclusive ser alimentos consagrados a entidades malignas e usadas, por exemplo, para atrair enfermidades, pobreza, destruição de casamentos, morte de parentes e inclusive morte da própria pessoa. Então preste bem atenção aqui, que é algo muito forte. Eu me lembrei aqui agora que houve um tempo em que eu estava sonhando com muito cabelo, sabe? Vomitando cabelo. Gente, isso aqui é feitiçaria clara contra você. Você tem um sonho desse aí, é feitiçaria clara. Então, eu vomitava e o estômago parecia que ia sair junto pela boca. Tanto cabelo, sabe? Não é horrível? Quando um cabelo, a gente tá falando assim, o cabelo entra, ou quando o cabelo acontece, né? O cabelo é quase que invisível. O meu, principalmente, que ele é bem fininho, às vezes acontece de se enrolar na escova de dente. Gente, é horrível. E quando você pega um cabelo na comida, meu Deus, aí você come, fica aquele negócio ali, aquele nojo, aquele ranço, aquela coisa. O cabelo pode estar limpo do jeito que for, a gente tem nojo, a verdade é essa. Ninguém gosta, né? A gente muitas vezes lida, né? Tipo, tira o cabelo e come, deixa lá e tal. A gente aprende a lidar muitas vezes, mas é algo assim que causa um desconforto. E no mínimo, tipo, revela o quê? Descuido. Aconteceu alguma coisa, faltou aí o capacete da salvação na cabeça da cozinheira para o cabelo não cair na comida, né? Mas é desse jeito aí, é desse jeito. Então, são espíritos que entram a partir de coisas que nós comemos, muitas vezes, né? É uma das portas, estou dizendo que é a única. Então, essa aí é uma das portas. Então, tem os rituais. Se você olhar para os rituais aqui dentro do ocultismo, você vai ver que vai ter comida e bebida. Para quê? Para estabelecer aliança. Então, olha só, é uma estratégia de Satanás. Desde o comecinho, ele usa a comida para aprisionar pessoas. Então veja bem, cuidado com o que você come, cuidado com o alimento de quem você recebe. Às vezes é um parente. A Bíblia diz, olha, por vezes os inimigos do homem serão os da própria família, os da própria casa. Vigie. Maldito é o homem que confia no homem. Preste atenção. Quantos exemplos eu já tive, testemunhos de pessoas que passam pelas mentorias e que compartilham comigo. Pastora, foi a minha parenta que fez macumba para mim. Olha, eu recebi um alimento consagrado do meu próprio irmão, da minha própria irmã, da minha própria mãe. A minha própria mãe fez obra e trouxe comida para destruir meu casamento. E olha, situações que vêm, que eu digo assim, meu Deus, aonde estava a fé desta mulher? Então, existe aqui nesse ataque um espírito chamado de espírito de encantamento. Esse espírito de encantamento, ele age debaixo do trono de Lilith, por exemplo, que é do espírito de Jezabel. Então preste atenção, porque o espírito de encantamento deixa a pessoa encantada. O que é encantado? Não é aquele encantamento de dizer, uau, que lindo. Não é esse tipo de encantamento. É aquele tipo de encantamento chamado cegueira espiritual. Não tem discernimento para perceber. Aconteceu um problema aqui, a pessoa está trazendo isso aqui, é mentira. Isso aqui é engano, é feitiçaria. E quantas vezes nós somos enganadas com a comida, porque o espírito do encantamento nos encanta tanto que cega-nos. Da nossa mente some, foge a possibilidade de aquele alimento, pelo menos a possibilidade, né, de aquele alimento ter sido consagrado. E dentro das circunstâncias, das situações que nós vivemos, quando estamos sendo atacados por um espírito de encantamento, nós ficamos cegas e não conseguimos identificar. Ali é um problema financeiro, ali é um problema que nós vamos receber. Nós estamos recebendo um ataque e nós acabamos assim, caindo, sabe, na armadilha que o inimigo preparou.
Quantas vezes você pode ter sido roubada nas suas finanças, assim como eu? Já aconteceu comigo, de ser roubada por causa de quê? De espírito de distração, espírito de encantamento. Então você começa a ver, o encantamento já começa no dia a dia. Inclusive tem até um filme, Encanto. Você vai ver feitiçaria pura. Aí você abre os seus olhos e fica ali assistindo aquele negócio, e o espírito está começando a influenciar você, cegando os seus olhos, tapando os seus ouvidos, cegando a sua percepção espiritual. Ontem na nossa live eu falei sobre as glândulas, sobre os portais dimensionais que o Senhor criou no nosso corpo para que nós pudéssemos acessar o mundo espiritual, para nós não sermos enganadas. Seja bem-vinda, mames. Bom dia, chegou um pouquinho tarde, mas chegou. Seja bem-vinda, shalom, shalom, a bênção, glória a Deus. Então, preste atenção, porque espíritos de encantamento, eles agem o tempo inteiro. Eles agem trazendo engano, trazendo distração. Para quê? Para que eu e você caiamos nas armadilhas. Veja que Eva estava distraída lá, olhando para o nada, entre aspas. Aí a serpente chegou e fez o quê? Invadiu o território, foi chegando e conquistou o coração de Eva com a lábia. Depois que falou umas coisinhas, umas palavrinhas que enganou, fez ela, morder a isca. E foi exatamente o que aconteceu. Mordeu a isca, o pecado entrou. O pecado entra quando você morde a isca. O pecado entra, a maldição entra quando você come o alimento amaldiçoado, consagrado a entidades. Quando você não tem discernimento para você entender, olha, tem aquilo ali que está chegando. Às vezes Deus, ele dá um sentimento, uma percepção, mas você ignora. Ai, Senhor. E o Senhor diz sempre para nós: se hoje ouvir a minha voz, não endureça seu coração, filha, preste atenção, sou eu que estou falando. Então aqui a Bíblia nos traz alertas sobre alimentos, inclusive alimentos sacrificados a ídolos. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 e 21, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Então o que é que você quer ter? O que é que você quer tendo parte com comida sacrificada a demônios? Porque eu já vi pessoas dizendo: olha, eu não tô nem aí, se precisar comer aquela comida que tá ali, sabe, no Aribé, sei lá o que, lá que foi oferecido pra entidade, eu como, não tô nem aí. Decida primeiro, para ver se esse comer é para glorificar a Deus, porque eu já vi pessoas morrendo por fazer isso. Porque tem porta de legalidade aberta, a pessoa acha que ela é incrível Hulk, ela acha que ela é o super-herói. Se Jesus, todas as vezes que Jesus ia comer, você vai ver Jesus sentando à mesa e dando graça, partindo o pão e dando graças. É proteção, não somente para você, é proteção para todas as áreas da sua vida ligada aqui. Então veja bem, o diabo, ele quer alimentar, ele quer te alimentar espiritualmente com algo que parece ser bom, mas que traz morte. A Bíblia diz isso, né? Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas é morte. Então vigie. Cuidado aí com quem te oferece comida, sem motivo principalmente, né? Do nada a pessoa chega... Gente, aí a gente vai por ditado, não tem jeito. Tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, tipo, essa pessoa do nada me dando um presente, me dando um alimento, pagou uma coisa pra mim. Começa a fazer investigações. Cuidado com esses alimentos aí que surgem, entre aspas, do nada pra você, tá? Cuidado com convites para refeições de pessoas que você sente um alerta espiritual. Toda luzinha que acende lá, começa a piscar, por menor que seja, a luzinha de um pensamento, de um sentimento, de uma memória que veio, de uma percepção que você sabe, tipo, não sabe de onde vem, mas você sente. Ouça, que ali é um livramento que o Senhor está te dando. Eu já vi pessoas de Deus usar vasos e dizer: não coma, é consagrado, mas comeu, e o fim, morte. Então, vamos vigiar. Pessoas morrendo antes do tempo. O livro do destino está dizendo assim: ela primeiro vai ter que completar essa e tal obra. Mas a pessoa, porque está dominada pelo orgulho, foi influenciada por um momento apenas, não teve discernimento. Gente, há caminhos que para o homem parece ser direito. E também a Bíblia diz que a alma que pecar, essa vai morrer.
Comer comida consagrada é pecado. É pecado. Então a sua alma vai morrer. Às vezes você não vai ter, a pessoa pode, não vou dizer você, porque eu não quero que você faça isso. Às vezes a pessoa não pode não morrer de imediato, vai morrendo aos poucos, adquire uma doença silenciosa. E aí quando você vai ver, a doença já tomou uma proporção que não dá mais para o médico fazer nada. Aparentemente a pessoa estava ativa e de repente, cadê? A pessoa adoeceu, começa a sentir uma coisa do nada, uma dor, o médico não descobre. Vai para o médico, vai para o outro, uma doença silenciosa, uma doença oculta. E você já viu? A maioria dessas doenças, elas vêm aonde? Exatamente naqueles portais, as glândulas, como nós falamos ontem. Gente, isso é muito triste, é muito sério, é muito real. É muito real. A palavra de Deus, ela não mente. E o Senhor está dizendo, vigie para que você não caia na tentação, porque o problema não é você passar pela tentação. O problema é você cair na tentação. Se você foi advertida, não coma, não coma. Se o Espírito de Deus está dizendo no seu coração, não coma, não coma. Então preste atenção. Eita Deus, eu sei o quanto é difícil, mas é possível se livrar. Olha só, tem ciclos de Deus, tem ciclos do tempo de Deus também na alimentação, você sabia disso? Porque se a Bíblia diz que tudo em Deus tem um tempo, então isso significa também que tem um tempo para comer e tem um tempo para não comer. Olha só, já me dei mal ao colocar uma pessoa para me ajudar e cozinhou para mim. Você comeu e tem que renunciar, mandar embora essa comida aí consagrada, tem que renunciar, tem que pedir perdão a Deus pelo que você fez, porque você agora detectou. É muito sério isso aqui, viu? Muito sério mesmo. Eu sempre fui uma pessoa bastante cautelosa. Por minha própria natureza, eu sou fleumática, né? Pela ciência, né? A ciência dos temperamentos. O meu temperamento é fleumático. O fleumático, ele é aquele tipo de pessoa que era muito desconfiado. Então, ele é bem na dele, bem razoável, não quer briga com ninguém, mas ele tem algo natural que Deus colocou na identidade, que é de se proteger. E isso pode até ser um problema quando entra um medo, né? Porque o medo, ele vem com uma cara de proteção. A gente já sabe aqui que o medo é a base de muitos bloqueios, de todos os bloqueios, na verdade. Então, eu sempre fui assim muito cautelosa. Não gosto de andar na casa dos outros, assim, eu não sou muito é algo até que eu digo, Deus, eu preciso romper com isso, porque muitas vezes o pastor precisa fazer uma visita. Então, né, do meu perfil, eu não sou muito de estar indo nas casas dos outros. Quando eu vou na casa das pessoas, eu prefiro incomodar o mínimo possível. Quando eu viajo, minha mãe está aqui de prova, eu viajo, eu levo minhas coisas o máximo do que eu puder, e não é por questão de orgulho, mas é porque, é meu jeito de ser. Então não é porque, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor do que ninguém, não é por isso, é porque esse é meu jeito de ser. Então, na minha casa também eu sou criteriosa. Eu sempre fui, mesmo sem ter discernimento espiritual, o qual eu tenho hoje. Eu sempre fui criteriosa, com as amizades. Não é todo mundo. As pessoas muitas vezes ficam assim, querendo se aproximar de mim. E eu, eu amo todo mundo, falo com todo mundo, brinco com todo mundo, mas eu não tenho aquela coisa de ficar pendurada, sabe, no pescoço de muita gente. Tem aquelas que são selecionadas. Então, assim mesmo, até as selecionadas tem limite para elas. Então, não é porque tem uma amiga, uma melhor amiga e tal, que a pessoa vai entrar e vai fazer o que quer, vai deitar na minha cama. Opa, na minha cama não, no meu quarto não, opa, não é bem assim não. Eu sempre fui cismada, sempre fui invocada com essas coisas. Eu sempre fui mais preservada e casei com um homem também preservado, um homem que também é fleumático, um homem que também tem, muitas vezes, ele é até aquele, eu acho muito, muito interessante nisso, porque eu sou o freio dele e ele é meu freio.
Porque eu sou um fleumático misturado com um pouco de sanguínea. Então, eu sou falante, eu sou pra frente e tal. E muitas vezes eu sou propensa a ser mais enganada do que ele. Pelo meu lado, assim, né? Nesse contexto. Ele já é um pouco mais assim. Ele acaba ainda sendo mais invocado. A expressão dele, tem muitas pessoas que dizem assim, depois que conhecem minha esposa, assim, rapaz, parece que é invocado, mas tipo, é uma excelente pessoa. Quando você começa a ter contato com ele, você começa a ver, mas pela expressão dele, já é aquela expressão assim, sabe? Parece, né? Que tá sempre chateado, sempre coisa, mas é só aquele jeitão. Então, nós temos esse critério. Muitos combinados, inclusive, nós fizemos enquanto nós namorávamos. Na nossa casa, a gente não vai aceitar isso, nem isso, nem isso. Quando acontecer algo assim, a gente vai agir assim, assim, assim. Foram alinhamentos feitos. É para isso que existe o namoro. Né? E muitas vezes as mulheres não têm tempo nesse namoro e acaba colocando, né, os carros na frente dos bois e aí dá problema. O namoro é o estágio. Então, tudo tem o seu tempo determinado, inclusive para fazer planejamentos, para entrar em um relacionamento na direção do Senhor. Então, depois quando a gente... não sei porque entrou nesse contexto aqui, né? Quando a gente falha nessa perspectiva de fazer um bom recrutamento, a gente vai ter muito mais trabalho para corrigir. Aquilo que era para ser bem recrutado, que não foi bem recrutado, a gente não fez uma boa seleção, né? Porque no namoro você pode desistir. Agora, depois que você entra no casamento, você já está debaixo de uma aliança. Então, romper com essa aliança vai te trazer maiores consequências. A sua alma vai estar ligada à alma dessa pessoa, mesmo que rompa o divórcio, né, através do divórcio. Então, vai ficar marcas em ambos. Então, tudo tem o seu tempo determinado. E Deus está dizendo aqui para mim e para você que é o tempo de nós nos atentarmos para aquilo que nós podemos comer e para o que nós não devemos comer. Por quê? Aqui eu estou falando de uma comida física, espiritual e emocional. Porque a comida vai revelar quem nós vamos ser. É necessário ter esse discernimento. Então, como eu estou falando, eu sempre fui uma pessoa reservada. E hoje, depois de ter discernimento, nas minhas orações, Senhor, coloca um anjo bem grandão, eu ainda enfatizo, porque eu fiquei sabendo aí que os anjos, eles são grandões e que os demônios são menores que os anjos. Então, eu peço o maior de todos, né? Lógico. Senhor, coloca um anjo bem grandão na minha porta, Senhor. Não deixa que entre pessoas que estão fora do teu propósito. Pessoas que entrarem aqui, entrarão, Senhor, para serem impactadas. Não são elas que vão me influenciar. É eu que vou influenciá-las com a tua palavra. Não é de mim, é da tua unção. Então, eu oro sempre. Eu não sou muito de receber visitas. Muito difícil. Quanto mais que a gente mora em apartamento, então acaba sendo um pouco ainda mais restrito. Quando visitas chegam na minha casa, é porque estava combinado. Então tem que haver um processo aqui mesmo. Hoje eu vou viajar, meu genro tá vindo para cá. Minha filha também tá vindo para cá, que vai ficar com a menor. Para eles entrarem, tem que ter liberação. Para eles entrarem, eu tenho que liberar. Então, é minha filha, é meu genro. Mas, já tem essa reserva. Então, já deixei liberado lá a entrada. Mas, se eu não quiser, quem é essa pessoa na fila do pão? Não vai subir, não vou dar o acesso e pronto. Então, primeiro que as pessoas já não têm acesso, porque uma vez que você é reservada, as pessoas, elas já não te procuram. Então, não é que não é para as pessoas te procurarem. Não é que você tem que ser reservada, se excluir do mundo. Você tem que ter discernimento, porque embora eu seja uma pessoa reservada, eu sou uma pessoa acessível, é diferente. Então você tem que ter discernimento, inclusive, porque o inimigo vai colocar uma ou outra pessoa, muitas vezes uma ou outra pessoa não vai passar pelo seu filtro. Então ela vai entrar, então você vai ter que ver até que ponto ela vai. E quando aconteceu coisas na minha vida em que as pessoas estavam chegando próximo demais, que eu começava a me incomodar, eu mesma começava a orar e o Senhor criava situação, ou transformava a pessoa, ou a pessoa passou pelo filtro para poder receber confronto e libertação e cura, ou então o Senhor corrigia ela e ela avançava já com a nova mentalidade, ou então o Senhor barrava, não permitia. E o Senhor faz isso. É por isso que a oração nós temos que usar para tudo, para tudo.
É interessante você, principalmente você que é uma pessoa que o seu marido não é cristão, que às vezes o sanguíneo ele é muito festeiro, ele gosta de muita gente, ele gosta de estar no meio de pessoas, ele ama isso. Então preste atenção, porque você pode ter um marido, ou você pode ser essa pessoa que as pessoas entram na sua casa, entra e sai, faz e acontece, e você tipo fica à vontade, aí abre geladeira, aí senta na cama, dorme na sua cama e faz não sei o que. Cuidado, porque lugares na sua casa são altares. Pessoas contaminadas vêm de fora, contaminam o seu leito conjugal e você não sabe. Preste atenção nisso aí e ore. E consagre ao Senhor a sua casa. É por isso que eu sempre aconselho, faça a oração de guerra dentro da sua casa. Unja a sua casa, porque o óleo da unção despedaça todo o jugo. São orientações simples que muitas vezes são ignoradas. E as pessoas vão dizer, não precisa fazer isso porque isso aí é religiosidade. As pessoas religiosas querendo nos mostrar que atos proféticos é religiosidade. Imagina só, a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo determinado. Então tem tempo que é para você receber pessoas e tem tempo que não é para você receber. Agora no inverno mesmo é hora de você se recolher. É hora de você estar de cara aberta aí para estar recebendo um monte de pessoas e falando da sua vida. Não é. Se você fizer vai dar problema. Talvez você tenha consequências sobre isso aí, porque você abriu a boca e falou demais. E hoje você está recebendo ataques porque houve porta aberta. Maldição sem causa não se cumpre. A maldição é o pecado, é você não fazer a vontade de Deus. A consequência é a maldição. Então a maldição inclusive vem da boca de Deus, porque você plantou o erro. Então você quer que colha o quê? Não tem como. O arrependimento, a confissão, a renúncia tira, sim, a culpa, mas a consequência do pecado não tira. Então, pense, é por isso que a Bíblia diz vigie, e a palavra é vigiai e orai. Orai e vigiai, sempre é isso, vigilância. Oração sem vigilância, gente, é a mesma coisa de você pegar ouro em pó e colocar dentro do vaso sanitário e dar descarga, dar várias e várias descargas até que aquele ouro vai embora junto. Pensa isso, não faz sentido. A oração precisa estar junto com a vigilância. E o inimigo ele sempre vai procurar estratégias para nos tirar, porque qualquer vacilo que nós dermos, nós perecemos. Então nós somos suscetíveis ao erro. Por isso que uma vez que Davi, ele errava, ele sempre nos orienta nos salmos, né? Seja rápido ao pedir perdão. Seja rápido ao reconhecer o seu erro e pedir perdão, porque o perdão de Deus te dá cobertura contra a condenação. Você peca e não pede perdão, o inimigo não vê a proteção do perdão de Deus, o que é que vai acontecer? Você vai ser mais suscetível a tentações até que ele te derrube. Eu já vi homens e mulheres de Deus renomadas, pessoas caírem por causa de pequenos pecadinhos. Pequenos pecadinhos, não tem nada não, isso aqui é besteira, isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso aqui é muito sério, muito, 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 muito sério, tá? Preste atenção. Sobre isso aqui o Senhor vai nos dando livramento quando nós nos posicionamos. É necessário, é fundamental esse posicionamento. Então veja bem, a comida para nós, porque que eu tô dizendo, tem tempo para tudo. Tem tempo para comer e tem tempo também para não comer. Então é o tempo de você, fechar a boca, é a hora de fazer jejum, é a hora de vigiar, tá? Então veja bem, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então preste atenção aqui, porque a comida, ela é uma bênção, mas ela também pode se tornar uma maldição quando está debaixo da desobediência. Ela pode se tornar inclusive uma armadilha, uma porta de entrada. Veja o que aconteceu com Eva. Então muitas vezes Deus está nos chamando aqui para nós fazermos umas análises. Esse é o tempo, né? Estamos sendo chamados para fazermos análises, para fazermos a balanço na nossa cozinha, no contexto alimentar. Então nós precisamos discernir. Vamos lá, é a hora de comer ou é a hora de jejuar? Daniel discerniu, Esté discerniu. Esté discerniu, agora não é hora de ninguém ficar comendo, agora ninguém come, nem bicho, nem criança, ninguém come, todo mundo vai entrar no jejum. Inclusive o jejum aí, dentro do contexto calendário bíblico, é nesse mês aqui, mês de março, que ocorre aí, que foi quando ocorreu esse jejum, né? Então tem a hora de nutrir e tem a hora de purificar, tem a hora de receber e tem a hora de dar. Você vê que Deus ele trabalha com equilíbrio. Se você só recebe, você não dá.
Gente, é forte. Eu tô ainda com esse sonho na cabeça. Essa madrugada eu sonhei recebendo um presente. E esse presente era uma caixa azul. E eu abria, eu achava, na verdade, eu recebia o presente. Não lembro quem foi que me deu. Eu sei que o presente chegou até mim. E eu pensava que esse presente era para o meu marido. Só que quando eu via, o presente estava lá destinado para o meu nome. E quando eu abri o presente, gente, que presente maravilhoso que eu recebi. Eu recebi uma Bíblia azul, toda misturada com prata. Era uma Bíblia prateada, azul e prata. Uma coisa linda. E aí eu já entendi. Aí depois outras partes do sonho, era eu que já estava dizendo, assim diz o Senhor. Olha aí. Então, um presente maravilhoso, né? De Deus. Então tem a hora de receber, mas tem também a hora de dar. Você recebe uma Bíblia de presente, Deus está dizendo o quê? Ó, eu quero usar você na palavra. Então o que é que você tem que fazer? Pregar. Então você vai só ficar linda aí, ai que linda Bíblia, que contente eu estou por causa do presente e eu não ofereço. Então aquilo que Deus nos dá não é para nós. Os dons que Deus te deu não é para você, preste atenção. Deus ele te deu dons para você exercer esses dons na vida de pessoas. A semente que você tem, que Deus te deu, não é para você. Deus ele te deu sementes para você plantar na vida de pessoas. O dinheiro que você tem não é para você. O dinheiro que você tem, que você faz pelas suas habilidades, é para você plantar na vida de pessoas. Lógico que com equilíbrio, né? Então você entende aqui o princípio? É a justiça de Deus. Então, a mulher sábia, ela se posiciona desse jeito aí. Então vamos lá, porque o mês que nós estamos aqui é o mês de Shevat, né? A tribo de Ásia. Então é um mês aqui que é o mês da nutrição, da abundância. E Deus, ele tem falado para nós sobre prosperidade e sobre fartura. Só que para essa fartura e essa prosperidade vir, precisamos estar na justiça de Deus, no equilíbrio de Deus, né? Então Deus, ele quer nos ensinar, inclusive, a vivermos uma vida de plenitude e de provisão. Glória a Deus. Ásia será abençoado com filhos, seja agradável aos seus irmãos e banhe os pés em azeite. Essa foi a bênção liberada sobre Ásia. Só que o diabo, ele sempre vai querer corromper aquilo que Deus criou. Então você vai ver que Deus ele vai preparar a fruta, o diabo vai lá entrar usando a fruta, preparando um alimento que vai ser contagioso, né? Pela inteligência humana. Por quê? Porque o homem fugiu do padrão alimentar natural. A verdade é essa. Então, dentro de um contexto em que nós estamos vivendo nesse mês, nós sabemos que tem um ataque espiritual que está vindo com tudo, está, né, ainda regendo. Só que esse ataque ele vem contra nós, mas não é para nós ficarmos igual o mundo, que tipo, as coisas estão dando errado, então não faço nada, porque isso e aquilo, nada de conversinha. Nós estamos aqui no inverno espiritual. Então o príncipe da Pérsia, ele representa inclusive o signo do aquário, ele está se opondo com muita realidade contra nós. O céu parece que está de bronze, você vê esse ataque vindo com muita força. Então veja bem, o que é que o inimigo quer através desse ataque aqui? Que você seja desnutrida espiritualmente. Ele quer que você seja enganada, inclusive por doutrinas falsas. Cuidado. A nova era, gente, está aí. A nova era. Eu lembro que eu era criança, quando a minha mãe falava de nova era, quando na igreja começava a se falar de nova era, e eu recebi básicas instruções sobre isso, e aquilo ficou na minha cabeça. Então, é símbolo da nova era. É símbolo, a gente não tinha nem ideia do que significava nova era. Então, procure estudar sobre isso aí, porque a nova era está já implantada com muito maior força. Ela já foi implantada há muito tempo e agora está se revelando. Tudo isso aí é preparação para a chegada do anticristo. E a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Vigie. Vigie, por isso que hoje nós vemos um evangelho contaminado nos altares. Nós vemos pregações contaminadas nos altares. Então o Senhor está escolhendo a dedo os remanescentes, os que permaneceram fiéis. É esses que Ele vai usar. E eu espero que você esteja nessa lista aí dos remanescentes, aqueles que perseveraram até o fim. Então o inimigo ele quer enganar você com falsas doutrinas. Vigie. Esses são os alimentos contaminados. Você tem que orar, inclusive, quando você vai receber uma profecia. Você não pode ficar de cara aberta. Eu recebi uma profecia. Vá fazer análise. A Bíblia diz que você tem que julgar sim. Julgar o profeta, julgar a profecia, para você ver se não é o inimigo que está vestindo roupinha de lã para enganar você, mas na verdade é o lobão que está por trás. Tu já viu isso?
Quantas pessoas que já se ferraram, literalmente, porque ouviram profecias e acabaram sendo enganadas. Espírito de Jezabel está atuando nos púlpitos, nos altares. Não se enganem, não se enganem. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantar é aquilo que você vai colher. Inclusive, se você é alguém que está dominada, está influenciada por esse espírito maligno, o Espírito de Deus está aqui para revelar para você, para dizer para você: ponha em ordem a sua casa. Também não acho que você não está influenciada não, tá? Porque nós temos que estar fazendo análises o tempo todo. Eu já me peguei em situações assim que eu precisei corrigir o meu altar. Deus está falando com você aqui, então é porque essa mensagem, ela tem endereço. Veja bem, cuidado com as doutrinas falsas, com o alimento que você come, sabe? Com a Bíblia que você está lendo, a interpretação bíblica que alguém está te dando, usando a palavra, o inimigo usa exatamente. Você vai ver, ó, o alimento industrializado. Você vai pegar o suco de caixinha, por exemplo, tem lá sabor maçã. O que foi usado? O natural, o de Deus, e foi contaminado com o quê? Com todas as químicas, com todas as coisas lá e tal, todo esse processo de industrialização. E nós sabemos que isso aqui tem uma coisa espiritual por trás. Então, o inimigo, ele vai pegar a palavra, a verdade, e ele conhece muito bem, porque ele foi para cima de Jesus, foi com a verdade. Ele não disse uma mentira para Jesus. Ele não disse uma mentira. Tudo que ele falou foi verdade sobre Jesus. Só que ele confrontou Jesus com a própria verdade de Jesus. Agora, ele pega uma verdade e aí ele vai transformar em algo aparentemente bom. Agora tem gotas e gotas e gotas de mentira. E às vezes é só uma gotinha que contaminou tudo. Alimento contaminado dá dor de barriga, dá infecção intestinal, dá problema e até mesmo a morte. A palavra de Deus, quando ela é contaminada por um líder que está debaixo do encantamento de Jezabel, acaba contaminando não somente o altar, mas contaminando toda a igreja. E eu sei que tem mulheres de altar aqui me ouvindo. Talvez hoje você diga assim: mas eu não sou uma pastora, mas eu não sou uma missionária, mas eu não tenho chamado para pregar a palavra de Deus. Você é escolhida pelo Senhor, você não sabe o projeto de Deus para o seu futuro. Hoje sou eu aqui fazendo a live e você dizendo: eu nunca vou fazer isso porque eu não tenho vontade. De repente, daqui a algum tempo, é você que está aqui ministrando. Então receba seu pedacinho aí, esse pão quentinho que você está te dando, repartindo aqui com você. Deus, ele repartiu o pão, deu graça, está dizendo: toma esse pedaço e coma desse pão, porque esse pão não é para sua condenação. Mesmo que esse pão desça rasgando, tem hora que você tem que fazer um esforço, toma água para poder esse pão descer, porque fica parecendo que está entalada as verdades que você pensou, que você já estava liberta, e hoje você tem que voltar e dizer: eu preciso renunciar de novo, eu preciso pedir perdão, eu preciso fazer algo. Deus está falando comigo, é o pão que ficou engasgado, não desceu. Então esse é o tempo de você fazer o balanço certo, para poder você entender aquilo que ficou entalado na sua garganta, de coisas que você comeu. Não era para você comer, era para você vomitar. Aquela maldição, aquela palavra negativa que você ouviu, aquele alimento que veio contaminado, contaminou o seu coração, você ficou magoada, você ficou ferida. Quantos anos você carregando essa palavra que você recebeu de alguém, essa palavra que não era para você nem sequer abrir a boca para engolir, e você abriu a boca, engoliu, desceu, contaminou, trouxe indigestão, trouxe obesidade para sua alma, você ficou paralisada, sem energia. Hoje é o dia de você tirar essas palavras, esse alimento, expulsar, vomitar essa comida que você comeu, contaminada, de quando você estava nas trevas, que você comeu lá comida de Cosme e Damião, comida consagrada, essas palavras que você permitiu que descesse e contaminasse a sua identidade, esse alimento contaminado que você recebeu inclusive do altar, de um pastor religioso, de um líder legalista, e você comeu um alimento contaminado, quando aquela verdade era para te libertar e não para te colocar em cativeiro. A palavra genuína, ela não te coloca em cativeiro. Se você recebe uma palavra de um profeta que ela vai te colocar dentro de um cativeiro, saia disso, renuncie isso e digo: eu não recebo, porque essa profecia de fato ela não é para mim, porque ela está me colocando em um cativeiro e não dentro de um sistema de libertação e de renovo no Senhor. Receba da parte do Senhor e se alimente da palavra, porque o inimigo, ele quer que você se alimente, sabe de quê? De impureza, de promiscuidade sexual, de pornografia.
Mulheres que ficam assistindo filmes pornográficos, alimentando a alma e o espírito com conteúdos impuros. Ei, é contaminação. É contaminação. Você tem que orar, inclusive, para você ter discernimento sobre o filme que você pode assistir, que você deve assistir, sobre aquilo que você vai colocar diante dos seus olhos. Veja o que foi que Davi fez. Tem uma pessoa na Bíblia que foi mais contaminada, que foi mais afetada, afrontada do que Davi no contexto sexual. Um filho bastardo, um filho que foi vítima, um filho que nem sequer poderia chegar na presença do Senhor para entrar no templo, muito menos comer do pão da propiciação, como ele comeu depois de curado, depois de liberto. Olha o que aconteceu com Davi, o quanto que Davi era para ser um promíscuo, o quanto ele foi um promíscuo, mesmo estando debaixo de uma unção de rei. Então, enquanto ele estava no processo, Deus reverteu a situação dele. Por quê? Porque ele se arrependeu. E você vai ver vários salmos dizendo: Senhor, põe um anjo de porta aqui na porta da minha boca, guardando. Põe um anjo protegendo. Não vou colocar nada perante os meus olhos. Você vai ver o salmista Davi ensinando a você: seu olho é portal, sua boca é portal, seu ouvido é portal, seu nariz é portal, as glândulas do seu corpo é portal para você acessar o mundo espiritual. Agora, a sua escolha é: você vai usar esse portal, você vai abrir esse portal, vai permitir que quem entre. Porque nós entendemos, esses portais, eles foram feitos com intenção, para você receber o Espírito Santo, para você se relacionar com Deus, não é para você se contaminar com o inimigo. É detox ou não é? Tem que ser desse jeito, né? Então o príncipe da Pérsia, ele resistiu à resposta de Daniel, a resposta de Deus para Daniel. Daniel ora, o príncipe da Pérsia vem e ele coloca ali sendo sabe, aquele teto, aquela coisa o céu de bronze, que a gente sempre fala. Então o príncipe da Pérsia, ele faz ali, porque eles atuam nas regiões celestes. Inclusive eles têm poderes para isso, gente, porque eles foram criados por Deus também, e eles também têm os poderes que foram dados por Deus. Deus não tirou. Você recebe um dom de Deus, você se afasta da presença de Deus, você não perde o dom de Deus. O dom que você tem, você pode até usar contaminado lá no reino das trevas, ou você pode simplesmente não estou alimentando esse dom com nada, então não vou usar. O dom fica ali meio que amortecido. Por isso que Deus vai chegar no final dos tempos, no último dia, vai perguntar: cadê o dom que eu te dei? Cadê o talento que eu te dei? É seu, mas o que é que você fez com isso? Eu não coloquei para multiplicar. Então agora sim, não multiplicou, eu tomo. É na hora da prestação de contas. Então Deus está nos chamando para essa prestação de contas, mas é para fazermos análise e mudar, colocar em ordem o altar. Eita Deus, é por isso que nós precisamos guerrear, amadas, porque nós não podemos aceitar o alimento do mundo. O mundo está contaminado pelo pecado, a tecnologia. Você está vendo quantas crianças contaminadas, TikTok, jogos, Free Fire. Gente, eu fico abismada. O tanto que eu vejo pessoas contaminadas por causa desse jogo maldito. Jogo que contamina, que vicia. As pessoas estão promíscuas desde o berço, porque pais colocam os filhos já viciados na pornografia. Meu Deus! Quantas vezes eu lido com pessoas que dizem assim: eu não consigo me libertar da pornografia. Vamos procurar ver a raiz, quem foi? Foi meu pai. Pessoas que, a mãe ensinava a fazer, sabe, as coisas daquele jeito. Porque, você é dona do seu corpo. Eu tratei de situações assim. De mulheres que se relacionaram com tantos e tantos e tantos homens, porque contaminadas desde a infância. Meu Deus. Então, vamos lá. Porque agora vamos partir para a santificação. Preciso correr aqui, né? Como santificar os alimentos e se proteger? Primeiramente, aqui, contexto físico, emocional, espiritual e financeiro. Pegue essa live aqui, essa base desse assunto, e destrinche para a sua vida financeira, emocional, espiritual e física, tá? Porque nesse meio nós estamos tratando essas esferas aqui. E lógico que vai respingar também nas outras áreas. Então, o que você tem que fazer? Orar antes de comer. Gente, é um ato simples, gente.
orar antes de comer. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, ninguém ora na minha casa. Sim, você tem vergonha? É mesmo? Você vai ter vergonha se por acaso você for contaminada e algo acontecer, você vai ter vergonha de pedir ajuda ao médico, você vai ter vergonha de pedir esse marido para comprar um remédio porque você tá com disenteria? Você não vai ter, né? Você vai ficar preferindo escolher o sofrimento? Não vai, né? Então, vergonha de quê? Muitas vezes tu no restaurante tem vergonha de orar. Principalmente no restaurante que você não sabe a procedência, não sabe como foi feito o alimento. Vigia. Às vezes nós passamos mal com coisas que nós comemos na rua porque não orou. A oração cobre. Eu não estou dizendo você fazer uma oração de mãos levantadas igual os fariseus e os hipócritas. A Bíblia tem um exemplo perfeito sobre isso. Tem aquele servo que ficava lá dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, em silêncio, bem baixinho lá, falando com o Senhor. E tinha aquele que era o bam. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ai, tanta palavra bonita, mãos erguidas. E zero intimidade com Deus. Então ore antes de comer. Declare a palavra de Deus sobre a sua comida em todas as esferas, tá? Ore antes de você entrar em um relacionamento. Ore antes de você entrar em um propósito, em um financiamento, em uma compra. Ore antes de você fazer, parcerias de negócios. Antes de você fazer uma sociedade com alguém. Ore! E não faça sociedade com pessoas que não têm os mesmos princípios e valores que os seus, porque vai dar ruim. Não entre em amizades que têm princípios e valores diferentes do que os seus. Não abra suas portas escancare para todo mundo, porque nem tudo que reluz é ouro. Deus, ele quer te dar livramento quando ele usa alguém para falar com você, um sentimento, uma sensação, um sonho. Se você não prestar atenção, aí a maldição vai entrar, porque encontrou causa. Causa é a desobediência, nesse caso aqui, né? Ouviu e não obedeceu. Se você se atentamente ouvir a Deus e obedecer, aí é que vem as promessas se cumprindo. Perceba aí. Cubra a sua alimentação com o sangue de Jesus. Jejue regularmente. Por quê? Porque isso mantém a sua sensibilidade espiritual. Você jejua não é para você mudar a opinião de Deus, não é para você barganhar com Deus, é para você ser mais sensível ao mundo espiritual. Vigie a procedência dos alimentos, né? Cuidado com as festas que você vai. Cuidado com os convites que você recebe, até mesmo nos locais onde você compra comida. Comprou a comida, você sabe que aquele lugar é um lugar consagrado. Tu quer o quê? Comprando coisas, comprando comida, comprando roupa naquele lugar que já está consagrado. Aquelas peças, aquele alimento já está consagrado pro cão. Tu quer o quê com aquilo ali? Ah, mas eu posso orar e eu posso e não sei o quê. Não pode não. Não pode não. Você está lendo a Bíblia pela metade. Já é consagrado para aquela entidade, já ergueu-se um altar para ele ali. O Senhor não vai aceitar coisa contaminada. É dele, o Senhor é justo. Se for consagrado para o diabo, Deus ele não vai querer. Porque tem intentos específicos, tem sangue que foi derramado, tem muita coisa que aconteceu ritualística ali por trás. E Deus sabe muito bem a importância de um ritual no mundo espiritual. Pronto, vá procurar outro lugar. Agora, se eu não sei, a coisa é diferente. Porque você não tem como ser condenado por um pecado que você não sabia que estava cometendo. Mas se você ora, se você vigia, se você jejua, você já se protege, o Senhor já te mostra. Não vá, filha, porque ali vai te trazer consequências. Preste bem atenção sobre essas orientações simples. É coisa simples que eu estou trazendo aqui para você. Cuidado, ore. Sua comida, você comprou, fez as compras. Coloque as mãos em cima das suas compras e consagre ao Senhor. E repreenda, anule todo o mal que possa ter vindo, seja por pessoas maldosas, no contexto de feitiçaria, seja nesse contexto, como eu ensinei ontem, os alimentos estão contaminados, os alimentos estão modificados na sua genética, porque a intenção é modificar o seu DNA, preparar você para você ficar suscetível a aceitar a influência do espírito do anticristo na sua vida. Então seja intencional na oração. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então aqui a conclusão é orar é de graça, mas pode te salvar. Tá? Então, vocês entenderam, amadas, como algo tão simples aqui como a oração, ela pode salvar a sua vida, pode salvar a sua família, pode salvar todo um futuro. Olha, todo um povo foi salvo por causa da oração.
Veja como isso é poderoso. Lá na história de Esther, né? Quantas histórias a gente vê. Então hoje o desafio é muito simples. É orar antes da refeição. Se você já não faz isso, faça. Então já trouxe aqui em outros momentos isso. Peça discernimento ao Senhor sobre aquilo que você está comendo em todas as esferas. Ou você está se alimentando de onde para você ter essa visão financeira? De onde foi que você se alimentou? Você se preocupou em nutrir sua alma com conteúdos, com assuntos sobre finanças? Você já fez curso de finanças? Você já procurou entender a sua relação com as finanças para você saber o que é que tem do seu relacionamento com o dinheiro em si? Porque o dinheiro está atuando como o quê? Uma influência de mamon sobre a sua vida. Você já procurou discernir o que está por trás? Por que você está sendo influenciada por esse espírito que vem debaixo do trono de mamon? Tudo são análises, é o tempo de analisar, né? Então peça discernimento ao Senhor e vigie, porque os ciclos de Deus, eles são fiéis. Então é necessário você vigiar sobre isso aí, para você estar agindo dentro dos ciclos e dentro do tempo certo, tanto na questão da alimentação, quanto na vida financeira. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então vamos lá, quem é que vai se posicionar aqui e começar a consagrar, ou continuar consagrando tudo que entra na sua casa ao Senhor? Consagre o seu corpo ao Senhor, consagre o seu salário ao Senhor, consagre a sua conta bancária ao Senhor, consagre tudo ao Senhor. Agora, não é de boca para fora, existe a necessidade de você cumprir princípio e oferta de primícias. Consagra o restante da oferta ao Senhor, consagra o restante da bênção ao Senhor. Então o seu dia, ele tem que entrar dentro de uma consagração de primícia. Consagre as primeiras horas do seu dia ao Senhor, consagre os primeiros momentos do seu tempo ao Senhor. Ore antes de você fazer qualquer outra coisa. Leia a palavra antes de você fazer qualquer coisa. Gente, é uma atitude simples. E por que nós não conseguimos fazer? Ataques. Então vamos nos posicionar? Então Deus, ele quer que você tenha uma vida de abundância em todos os contextos. Então vamos orar ao Senhor, que eu preciso finalizar a live aqui, em nome de Jesus. Pai amado, nesta hora, Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e diante da Tua presença, Senhor amado, nós nos encontramos nesse momento. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Obrigada pela direção, Pai Santo. Obrigada, Pai Santo, porque eu pedi no início da oração, Pai, para que o Senhor enviasse os Teus anjos com taças, meu Pai amado, ó Deus, com água de purificação, Senhor, dentro dessas taças, e o Senhor entregasse, Pai, a cada uma dessas mulheres. Eu volto a pedir, Senhor, que aquelas mulheres, Pai Santo, que não estavam no início da live, que elas receberam aqui, Pai amado, essa taça, Pai. Ah, meu Pai, mulheres que receberam esse pão, Deus amado, e eu sei que muitas vezes o pão, ele desce rasgado, Senhor, ele desce, Pai amado, de uma forma, Senhor amado, resistindo. Ele não quer descer, ele não quer, Pai amado, ó Deus querido, fazer com que assim o inimigo não quer que esse pão cumpra o seu papel, e o pão, Pai, fica ali no meio do caminho. Meu Deus, mas a Tua palavra vem como água agora, e eu declaro agora, profetizando e declarando em nome de Jesus, que os anjos que foram, Senhor amado, convocados debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da Tua ordem, esses anjos estão agora, Senhor, pegando essas taças e entregando nas mãos dessas mulheres, e essas mulheres conscientemente, elas irão tomar dessas taças, e esta água, Pai amado, vai trazer, Pai amado, todo um processo, Senhor, tirando tudo aquilo, rompendo com tudo que é bloqueio, com tudo que é impedimento, tudo que está fazendo, Pai amado, barreira, para que este pão não desça para o coração, para a alma dessa mulher, para ter transformação. Deus, obrigado por cada revelação, ó Deus, a revelação no simples que o Senhor tem nos trazido nesse tempo. Obrigado, Senhor, por cada ensino, por cada direcionamento que o Teu Espírito Santo tem nos concedido. Deus, eu Te louvo, meu Pai amado, porque o Senhor tem nos ensinado a consagrarmos a nossa alimentação, e nós temos aprendido sobre o poder da oração, sobre aquilo que nós comemos. Obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que quer comais, quer bebais, nós devemos fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. E hoje nós entendemos mais uma vez a importância desse ato tão simples, mas um ato, Pai, tão profundo, tão profético, que traz tamanhas proteções para nós, para nossa casa, para nossa alma, para as nossas finanças. Meu Deus, eu peço ao
Senhor, nesta hora, Pai amado, que o Senhor nos ensine e que o Senhor ajude esta mulher a entender, meu Deus, Pai amado, que o ato de orar antes das refeições, antes de tomar decisões simples, meu Deus, não é um ritual, mas é um princípio estabelecido, Pai, pela Tua palavra, vindo da Tua própria boca, Senhor, para trazer proteção, para trazer discernimento espiritual, para trazer alinhamento, Pai, na vida dessa mulher, na casa dela, na família, nas emoções, nas finanças, no casamento, em todas as áreas. Deus, eu peço agora, meu Pai querido, que toda mulher, Senhor, que está aqui nesta live agora, meu Pai amado, que ela esteja agora, Pai amado, sendo renovada, Senhor. Deus, eu declaro agora a armadura espiritual sobre a vida dela, Senhor, que essa mulher se posicione e que essa mulher vista, Pai Santo, essa armadura completa. Coloca agora o capacete da salvação, em nome de Jesus, minha amada, se posiciona. É você que recebe do Senhor e é você que coloca com a ajuda do Senhor. O Senhor já está aqui te ajudando, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora que o capacete da salvação protege agora a mente dessa mulher contra todo engano na alimentação, na saúde, nas finanças. Eu declaro agora que a couraça da justiça que essa mulher recebe e que ela coloca sobre o seu corpo, guarda todo o corpo desta mulher contra a contaminação alimentar, espiritual e emocional e financeira. Eu declaro agora que o cinturão da verdade que esta mulher recebe agora vai ajudar essa mulher a permanecer firme na tua palavra, a ter discernimento sobre tudo que entra na sua casa, e todo espírito de engano vai cair por terra, todo espírito de mentira vai cair por terra, todo espírito de engano que tem se manifestado vai cair por terra, em nome santo de Jesus. Deus, eu declaro agora que os sapatos que essa mulher está recebendo, Pai, são sapatos que vão ajudar essa mulher a caminhar na obediência do Senhor. Deus amado, para que essas mulheres venham ensinar, Pai, tudo que elas têm recebido aqui, Senhor, para suas famílias, para os seus filhos, para os públicos que o Senhor colocará, Pai amado, diante delas, meu Pai amado, e todos estarão sendo consagrados a Ti, Senhor, porque, Pai Santo, esta mulher está entendendo o que ela precisa e vai e está se posicionando, meu Pai, que o escudo da fé, Senhor, usado por esta mulher agora, Pai, apague todas as setas inflamadas do maligno. Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e eu sei que essas lives são recheadas da Tua palavra, e se elas ouvirem e atentarem-se em obediência, meu Pai amado, crendo naquilo que elas ouviram, elas vão fazer a diferença. E esse escudo, Pai, vai impedir que alimentos enfeitiçados, envenenados, contaminados e até mesmo manipulados entrem e afetem os seus corpos, as suas almas, as suas vidas, as suas famílias, porque ela está se fazendo como torre de vigia, Senhor, para trazer proteção não apenas para ela. Eu declaro agora, Pai amado, que esta palavra é como uma espada do Espírito, meu Pai querido, que fortalece essa mulher hoje para orar, Pai, para vigiar, para santificar tudo que entra na sua casa. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo. Essa mulher recebe hoje um renovo do céu, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo agora, Pai amado, por libertação, por posicionamento. Eu oro agora declarando, Senhor, que nós rejeitamos agora toda estratégia de feitiçaria na alimentação, toda manipulação da indústria, todo laço do inimigo, em nome de Jesus. Tudo que o inimigo lança contra nós, Senhor, que visa enfraquecer, Pai amado, o Teu povo, através da comida, através da bebida, nós renunciamos agora, rejeitamos toda essa estratégia e nos posicionamos, meu Pai, pedindo a Tua ajuda, meu Pai, para que nós sejamos renovadas hoje, para que nós venhamos renunciar tudo aquilo que um dia, Pai amado, fez parte da nossa alimentação, que hoje o Senhor está ministrando para nós e dizendo não é para fazer parte mais, porque eu não faço mais parte com isso. Você está recebendo revelação da verdade, não faz sentido você permanecer na lei do engano. Deus, eu oro agora repreendendo todo o ataque do príncipe da Pérsia que tenta nos afastar da Tua presença através de uma contaminação física, emocional e espiritual, fazendo assim, Pai amado, que o céu fique de bronze, para que o Teu anjo não desça para trazer a resposta das nossas orações. Nós oramos agora resistindo, em nome de Jesus. Envia, Pai Santo, os Teus anjos guerreiros nesta hora, Senhor. Envia os Teus anjos guerreiros para estarem trazendo assim, Pai Santo, o ataque nos ares necessário, Pai, e que haja vitória. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Eu declaro agora e profetizo nesta live, em nome de Jesus Cristo, que cada mulher que está aqui, Senhor, será uma mulher mais vigilante, será uma mulher mais cuidadosa, será uma mulher mais zelosa com aquilo que ela leva à sua boca e à boca da sua família. Ela vai ser, Pai amado, uma instrutora dos seus filhos, mostrando para eles o caminho, Pai amado,
amado, que eles não podem mais continuar. Deus, que essas mulheres sejam sacerdotisas nos seus lares, mulheres sábias, mulheres posicionadas que consagram tudo ao Senhor antes de consumir. Deus amado, eu declaro agora alinhamento com a tua palavra, com a tua prosperidade, meu Pai, em um tempo profético em que nós estamos debaixo dessa unção. Eu declaro agora que cada mulher alinhe agora a sua vida com a sua palavra, Deus, para que ela venha prosperar, Pai amado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, meu Pai amado, ó Deus, no contexto, Pai, do matrimônio, Deus, da maternidade, da profissão, de todas as áreas, em nome de Jesus, que elas sejam, Pai amado, boas administradoras. Eu profetizo que se levanta aqui nesta live boas administradoras dos recursos que o Senhor concedeu, Pai, entendendo que a verdadeira prosperidade vem da obediência a Ti, meu Senhor. Consagre todos os seus recursos ao Senhor, consagre, entregue todos os seus recursos como primícias e você vai prosperar, meu Pai amado. A Tua palavra diz que se nós formos obedientes, Pai Santo, fielmente a Ti, Deus, ó Pai amado, o Senhor nosso Deus, Pai querido, nos instruirá, e se nós seguimos cuidadosamente todas as instruções, todos os mandamentos, o Senhor nos colocará, Pai, acima de todas as nações. O Senhor, Pai amado, nos levantará como cabeça e não como cauda. Meu Deus, meu Pai, eu clamo declarando agora, Senhor, que toda maldição de miséria, de escassez, de enfermidade, de engano, de manipulação, espírito de encantamento foi denunciado nesta live, na autoridade do nome de Jesus Cristo está sendo quebrada agora. Toda resistência, toda infiltração, todo engano, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu declaro agora, Pai amado, que é um tempo que o Senhor está nos chamando para uma consagração, e aqui estamos nós, Pai amado, como ato profético, declarando em nome de Jesus que os nossos alimentos são consagrados ao Senhor. A nossa cozinha, Pai, é um altar de santificação. Eu declaro isso e ajo agora, Pai amado, declarando e ativando nas cortes celestiais, Senhor, trazendo à existência essa realidade com o proclamar da palavra. A cozinha desta mulher é um altar de santificação e não de contaminação. Vai tirando, Senhor, todo alimento contaminado, toda influência que entrou, Pai querido, através dos nutrientes, meu Pai, que esta mulher colocou, Pai, na mesa para os seus filhos comerem. Nutrientes contaminados, alimentos contaminados, Pai, ó Pai amado, pela divisão, ó Pai, pela fofoca, meu Deus, pela injúria, pela calúnia, pela miséria, pelo pecado, toda influência que entrou, Pai, através de conversas erradas, da hora das refeições, ó Deus amado, as brigas, meu Senhor, Pai Santo, as dúvidas que não foram sanadas de acordo com a Tua palavra, as broncas, meu Pai, no momento errado, meu Deus, eu oro agora repreendendo todo o altar a demônios que foi levantado, porque quando nós entramos dentro desse contexto, meu Pai, de usarmos, Pai Santo, a mesa para trazer briga, problema, discussão, meu Deus, nós sabemos que nós estamos levantando o altar a demônios, meu Pai amado, mas quando nós oramos ao redor da mesa, pedindo ao Senhor que nos ajude, Pai, nas dificuldades, nas batalhas, em tudo, meu Pai amado, consagrando a nossa vida ao Senhor, a nossa família ao Senhor, a história é diferente. Deus, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo que há uma mudança de mentalidade nesta mulher, e esta mulher não vai mais aceitar brigas ao redor da mesa. Esta mulher não vai receber, Pai Santo, ó Deus, as palavras, Pai, negativas, e vai engolir, Senhor, sendo contaminada. Não importa quem quer que fale. Deus, eu declaro agora, Pai Santo, que o Senhor coloca uma blindagem agora na porta de entrada de cada sentido desta mulher. Ó Pai amado, coloca uma blindagem agora nos ouvidos, nos olhos, no nariz, na boca, nas glândulas, meu Pai amado, distribuídas no corpo desta mulher. Em nome de Jesus Cristo eu profetizo agora que as finanças dessas mulheres, assim como as minhas, são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu declaro agora que os nossos corpos estão agora santificados, são templos do Espírito Santo e serão bem cuidados, porque nós estamos aqui recebendo porção, instrução e direção para nos posicionarmos dia após dia, ainda que seja, Pai, um movimento pequeno, ainda que seja uma pequena ação, Pai amado, mas já é um movimento e nós estamos gerando essa transformação. Deus, que o Senhor venha nos guardar agora, Pai amado, cuida de nós, Senhor, nos guarde, Pai, para que cada um de nós venhamos estar dentro do ciclo do Senhor, Pai, dentro do Teu tempo determinado, em obediência, Senhor. Nos ensina a discernir, Paizinho, quando comer, quando jejuar, quando semear, quando colher. Nos ensina, Pai Santo, ó Deus, quando abrimos a boca para falar, quando nós devemos, Pai Santo, guardar as nossas palavras para um tempo oportuno, ou até mesmo, Senhor amado, jogar essas palavras fora, contaminadas, para que essas palavras não venham contaminar os nossos filhos, os nossos esposos, nem as pessoas que andam ao nosso redor. Nos dê sabedoria, meu Pai, nos dê sabedoria, Jesus. E assim, Pai Santo, eu encerro
encerro essa live consagrando a Ti esse tempo, declarando agora em nome de Jesus que o Senhor é nosso Deus, não existe outro Deus além de Ti, Pai. Lançamos as nossas coroas diante do Teu altar, Senhor, renunciando agora todo o altar que um dia nós levantamos, Senhor, na nossa cozinha, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual e emocional e física. Meu Pai amado, consagramos a Ti esse tempo. Ó Pai, recebe as nossas primícias em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E se você receber esta oração, declare aí na sua casa agora, em nome de Jesus, a sua alimentação, a sua saúde, as suas finanças precisam estar consagradas ao Senhor. Comece a dizer: eu consagro ao Senhor. E pega aí da taça que esse anjo está te dando aí, ó, profeticamente. Eu já vou pegar a minha taça aqui agora, ó, e já vou beber dessa água, aleluia. Oh, glória, aqui foi mais forte para mim, né? Foi profético isso aqui, glória a Deus. Eu lembro que tem mais de 20 anos isso, que o Senhor me deu uma visão. Eu estava no quarto, na minha casa, oh glória, lá em outra casa, né? Aleluia. Eu estava lendo o livro Bom Dia Espírito Santo, era de manhã. Eu estava lendo aquele capítulo e de repente eu senti um sono e eu deitei na cama. Eu estava sentada, eu deitei, botei o livro assim do lado e eu peguei aquele sonho, sabe aquele soninho tão, sabe, reparador. Aquele sono assim aí, antes de eu fechar os olhos e eu dormir de fato, porque eu não dormi, gente. A gente fala sono porque a gente fica, né? Quando a gente entra no ambiente sobrenatural, a gente fica querendo contextualizar com a nossa linguagem. Eu não dormi, a verdade foi essa. E eu vi quando a porta do meu quarto ela se abria, era uma porta sabe aquela porta sanfonada? E eu vi a porta se abrindo assim bem devagarzinho, e eu vi quando entrava assim aquele sapato, aquela sandália, né, uma percata e assim um tecido branco reluzente, e eu via quando entrava e ia subindo assim aos pouquinhos e parou assim na mão. A visão parou assim na mão e era uma taça de ouro. Aleluia. E aquela taça, aquele anjo que entrava no meu quarto, ele ficava na minha frente com a taça de ouro na mão, e ele pegava na minha mão, me levantava, eu me levantava de verdade. Ele me levantava e ele pegava aquela taça de ouro e me dava aquela água para beber. Gente, eu nunca bebi água tão deliciosa. Eu me lembro assim, eu sinto as minhas sensações. Eu me arrepio todas as vezes que eu falo dessa experiência. E a água descia assim, eu bebia, eu sentia a água refrigerada descendo assim, ó, e escorria pela minha boca. Gente, que experiência magnífica. Meu Pai, nunca me esqueça. Então, profeticamente acontecem essas coisas. Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus, Ele quer nos dar sensibilidade para nós vivermos o sobrenatural. E esse é o tempo que o Senhor tem nos convocado dentro dessa realidade, né? Então eu quero que você se posicione em nome de Jesus. Deixa eu falar algo aqui também que veio, enquanto eu orava, me veio à mente. Que até, inclusive, uma instrução que eu sempre dou, mas eu vou reforçar para as mulheres do detox. Às vezes nós ficamos buscando a transformação. Aí a gente fica vendo coisas assim, como se fossem impossíveis. Ah, mas eu vou mudar minha alimentação de forma trágica. Eu não consigo. O inimigo, ele sempre vai dizer que você não consegue. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele vai querer se apegar a fazer coisas grandes, sabe? Então, hoje, qual é a menor coisa que você pode fazer? Por exemplo, você não tem uma cultura, por exemplo, de, sei lá, quando você chega os alimentos aí na sua casa, você consagrar ao Senhor esses alimentos, orar. Aí você não vai se lembrar. Você vai falhar uma vez ou outra. Você não vai se porque está no seu hábito. Então, o que é que você tem que fazer? Eu quero que você imagine algo que você possa fazer. Aqui eu estou dando um exemplo bem simples, tá? Mas isso aqui é base para a vida. Porque às vezes você quer mudar, por exemplo, eu estou perdendo, vou usar esse exemplo aqui que acaba sendo mais corriqueiro. E as mulheres falam muito comigo sobre isso no privado. Pastora, eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Então, você acaba perdendo o fio da meada. Ou você está querendo estabelecer o hábito de você fazer o devocional com seus filhos, de fazer a leitura da palavra. Então, o que é que você vai fazer? Você precisa criar estratégias simples. Ler a Bíblia para você é importante. Mas o seu cérebro vai dizer, poxa, você tem tanta coisa para fazer, porque ler a Bíblia é chato, gente. Seja sincera comigo, é chato.
Principalmente quando você não quer fazer, porque não é tudo, não é toda hora que você tá assim, com o dente aberto para querer ler a Bíblia. Não é não. Pare de dizer que você tá sempre assim, cheia de amor pela Bíblia, porque você não tá. Não é todo dia que você quer entrar na live. Eu sei disso, não é todo dia que eu quero fazer. Não. Deus, ele não quer que você seja hipócrita. Então, o que é que você tem que fazer? Criar estratégias para que você mantenha um hábito. Principalmente para quem não tem o hábito. Preste atenção. O que é que você vai fazer? Você vai usar um momento como gatilho. Por exemplo, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso começar a ler o livro de Provérbios. Hoje já é de 24, eu não comecei ainda. Use uma estratégia. Vamos dizer que aqui seja a Bíblia. Aí você vai pegar, vai colocar a Bíblia em lugar estratégico. Então eu vou ler hoje o capítulo 1 de Provérbios. Ai, quantos versículos tem um capítulo? Mais de 30, meu Deus do céu. Faça algum movimento. Qual é o movimento que você tem que fazer, por menor que seja? Você não pode ignorar. O objetivo final é você ler todo o capítulo de Provérbios. Mas você pode simplesmente, porque olha, eu não tô com vontade, seja sincero, eu não tô com vontade. E eu não vou ler livro, porque você tem que enganar o seu cérebro. Eu não vou ler livro completo de Provérbios, coisíssima nenhuma. Eu só vou ler aqui um versículo. Mata. Pega a Bíblia, deixa em um lugar estratégico. Coloque, você assiste televisão, coloque o controle lá, intencionalmente, lá em Provérbios 1. Aí guarde o controle em Provérbios 1. Aí você vai lendo, você começa. Não tô com vontade nenhuma, vou assistir televisão. Antes de assistir a televisão, deixa eu ver aqui, eu vou ler. Não vou ler um versículo, é muito grande. Eu vou ler uma frase. Já é um movimento no mundo espiritual, gente. Aí você fica querendo fazer o grandão e esquece de fazer o pequeno. Você tem que ir quebrando, porque a sua mente está vendo esse objetivo grandão como algo pesado. Então seja intencional em tudo. Use aqui esse princípio para tudo. Use esse princípio. Não, eu não vou ler nenhuma frase. Eu vou só abrir aqui em Provérbios 1. Quando você começar, o Espírito Santo se encarrega do resto. Porque você diz assim, só vou ler, abrir aqui em Provérbios 1. Aí, deixa eu ver o que está escrito em Provérbios 1. A primeira frase. Primeiro assim, pensar que não, você está comendo tudo, você lê um capítulo inteiro. Isso aqui serve para você que procrastina. Leitura da Bíblia, leitura de livro, oração. Não, eu não vou orar não. Eu vou só ouvir um louvor. Pronto. Aí você coloca um louvor lá, como esse que eu coloquei no início da live, renovo. Olha, aí de repente você começa a ouvir. Não vou orar não, só vou ficar só ouvindo aqui, birrento, vou ficar só ouvindo. Quando pensar que não, Senhor, hoje eu preciso só mais uma chance, porque eu quero te servir melhor. Tudo que eu quero é renovo, para te sentir de novo. Quando pensar que não, você está tomado em lágrimas, você diz assim, só vou ouvir um trecho da música. Você ouviu a música toda, quando pensar que não, você está num juízo, você está falando em língua, você nem sabe como você começou a ser intencional. Só isso. Meus amores, Deus abençoe vocês. Eu estarei viajando, tá? Então amanhã a nossa live vai ser de um lugar diferente. Glória a Deus, abençoa Jesus essas internet, em nome de Jesus, amém. Orem, porque pode ser que em alguns momentos seja necessário fazer uma mudança. Será uma viagem rápida, né? Eu estarei retornando na quarta-feira ou na quinta-feira. Na quinta-feira, então vai ser uma viagem rápida, mas a gente não pode quebrar correntes, tá? Continue orando em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente. Tchau, tchau.